Eu sempre imaginei que, aos 64 anos, minha vida seria silenciosa, previsível, quase tediosa, mas segura. Depois de uma vida inteira trabalhando como costureira, criando meu único filho praticamente sozinha e juntando cada centavo com paciência de formiga, eu, enfim, tinha conseguido algo que nunca pensei que teria: uma cobertura. Minha cobertura. Meu pequeno céu particular no alto de um prédio simples, mas confortável, onde eu podia ver a cidade inteira enquanto tomava meu café da manhã. Eu me lembrava da primeira noite que dormi ali, abraçada a mim mesma pensando: pela primeira vez, isso aqui é só meu. Nunca imaginei que alguém tentaria arrancar isso de mim. Fazia quase 10 meses que eu não via meu filho, Henrique, e minha nora, Lídia. Eles haviam se afastado depois de uma discussão que me feriu mais do que eu admiti na época. Lídia sempre me olhava de cima, como se eu fosse um peso na vida deles. Henrique... Bom, ele parecia sempre dividido entre me amar e agradar demais a esposa. E como tantos homens, escolheu a esposa. Quando pararam de me visitar, tentei não sofrer, mas sofri. Quando deixaram de me ligar, tentei não me culpar, mas me culpei. E quando finalmente me esqueci deles, foi quando a campainha tocou. Abri a porta e ali estavam os dois, juntos, arrumados, sorrindo como se nunca tivessem me machucado. E antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, Henrique abriu os braços e falou com aquela voz de menino que eu já não reconhecia mais. Mãe, soubemos que você comprou uma cobertura. Viemos morar com você e... fazer as pazes. Lídia completou, apertando meu braço sem pedir permissão. Viemos recomeçar, sabe? Deixar tudo para trás. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. O sorriso deles era tão plástico que eu podia ouvir o ranger do fingimento. Mas o que realmente chamou minha atenção não foi o pedido inesperado para morar comigo, e sim o fato de que eles tinham malas. Muitas. 3 malas grandes, 2 mochilas, uma caixa e uma gaiola vazia. Por que tantas coisas? Perguntei, com o coração acelerado. Lídia riu, mas era uma risada que não chegava aos olhos. Ah, sogrinha, a gente achou que seria mais prático trazer tudo de uma vez, né? Afinal, uma cobertura comporta muita coisa. Meu estômago embrulhou. Eles não estavam ali para fazer as pazes. Não estavam ali por carinho. Estavam ali por interesse. Eu reconheci o olhar ganancioso de Lídia imediatamente. Aquele brilho frio, calculado, que sempre me arrepiou. Mas mesmo sentindo o perigo, dei um passo para trás e abri a porta por completo. Não porque confiava neles, mas porque eu precisava saber o que estavam planejando. Às vezes, para enfrentar o inimigo, é preciso deixá-lo entrar no campo de batalha. Eles entraram empolgados, falando alto demais, como se ensaiassem uma alegria que não existia. Subiram as escadas da cobertura como se estivessem entrando em um hotel de luxo. Eu os seguia em silêncio, observando cada detalhe. A forma como trocavam olhares discretos, como escondiam sorrisos de satisfação, como o corpo deles parecia relaxar quando perceberam que não havia mais ninguém ali. Mas quando chegamos ao hall da cobertura, algo aconteceu. Henrique parou de andar. Lídia ficou estática, com a mão ainda no corrimão. Os dois ficaram brancos. Eles olharam para dentro da minha cobertura e congelaram diante da cena. O silêncio foi tão profundo que eu pude ouvir a respiração deles acelerar. Henrique levou a mão à boca. Lídia deu um passo para trás, tropeçando na própria mala. Mãe! Ele sussurrou com os olhos arregalados. O que é isso? Eu não respondi, porque naquele segundo, tudo o que eu mais queria era que eles vissem, que entendessem, que o impacto os atingisse com a mesma força que as palavras deles me machucaram um dia. E a visão diante deles era suficiente para isso. A cobertura estava completamente diferente do que eles esperavam. O chão estava coberto por caixas organizadas, pilhas de documentos catalogados, mobílias novas que eles nunca tinham visto. E no centro da sala, um quadro enorme, iluminado por 2 luminárias que eu havia comprado especialmente para isso. O quadro exibia algo que nenhum dos dois imaginou encontrar:
Algo que mudava tudo. Algo que eles temiam. Lídia engasgou. Henrique pressionou as mãos no peito. E eu, pela primeira vez em muitos anos, senti uma pontada de poder, de controle, de justiça. Vocês vieram fazer as pazes, não foi? Perguntei, com minha voz tranquila demais. Pois bem, acho que agora vão entender, porque eu nunca contei nada a vocês. Eles não respondiam, não respiravam, só encaravam o que estava exposto no centro da minha cobertura, como se estivessem diante de um fantasma. E ali, naqueles segundos de silêncio absoluto, eu soube. A vingança não começa com gritos. Começa com a verdade colocada na mesa. E eu estava apenas começando. Henrique continuava parado, como se seus pés tivessem criado raízes no chão da sala. Lídia, por sua vez, tentava disfarçar o tremor nas mãos enquanto observava cada detalhe do ambiente. Mas não havia onde se esconder. A sala inteira denunciava algo que eles jamais imaginaram. Eu estava diferente, mais organizada, mais forte, mais preparada. E enquanto eles tentavam compreender o que viam, eu voltei a um passado que eles preferiam fingir que nunca existiu. Meu filho não foi sempre assim, frio, distante, quase irreconhecível. Quando pequeno, ele era meu companheiro de vida. Adorava deitar no meu colo enquanto eu costurava. Me chamava para ver desenhos, ria do nada, fazia planos para me dar uma casa grande quando crescesse. Foram anos lindos, mesmo nas dificuldades, mas tudo mudou quando conheceu Lídia. Não que ela fosse má no início. Pelo contrário, parecia educada, gentil, prestativa. Cozinhava comigo, me contava histórias do trabalho, me ajudava com as compras, mas era tudo fachada. Com o tempo, fui percebendo que Lídia tinha um brilho estranho nos olhos. Aquele brilho que só aparece quando alguém olha para o mundo como um campo de oportunidades. E pessoas como eu, velhas demais, simples demais, viram obstáculos. Depois do casamento deles, Henrique foi sumindo aos poucos. Primeiro, as visitas diminuíram. Depois, as ligações cessaram. E por fim, no dia em que eu liguei contando que estava adoentada, Lídia pegou o telefone da mão dele e disse: "Sua vida é sua. A nossa é a nossa. A gente não pode ficar preso a você." Lembro exatamente do som da porta batendo quando desliguei. Foi nesse dia que decidi mudar de vida. Juntei minhas economias, vendi a antiga casa que meu marido construiu com tanto esforço. E, com a ajuda de uma amiga de longa data que trabalhava em imobiliária, encontrei a cobertura. Era simples, mas tinha vista para o horizonte. Meu marido sempre dizia que olhar para longe mantém o coração vivo. Talvez por isso eu tenha sentido que aquele lugar era um recomeço. Henrique nunca soube da venda. Nunca perguntou como eu estava. Nunca quis saber onde eu morava. E eu aceitei isso. Aceitei a dor de ser esquecida. Aceitei que meu amor não bastava. Aceitei a solidão. Mas não imaginei que eles voltariam. Não por amor, mas por necessidade. Enquanto eles continuavam em choque diante da cena da sala, respirei fundo e observei o quadro centralizado na parede. A pintura grande, expressiva, mostrava o rosto de uma mulher. Minha mãe. E para alguém de fora, talvez aquilo fosse apenas uma homenagem. Mas para Henrique e Lídia, aquela imagem significava muito mais, porque minha mãe era o segredo deles. O segredo que eu descobri sozinha. O segredo que expliquei no testamento, o mesmo documento que estava dentro de uma das caixas na sala. Virei-me devagar para eles. Eu não contei a vocês como comprei esta cobertura. Comecei, sabendo que cada palavra perfurava o silêncio como uma flecha. Mas acho que agora vocês vão entender por quê. Lídia engoliu seco. Marta, isso aqui parece até... Ela apontou para as caixas, para o quadro, para a mesa cheia de papéis. Parece que... Você estava esperando a gente. Sorri. Talvez eu estivesse. Henrique finalmente recuperou a voz. Mãe, o que são todos esses documentos? E por que a foto da avó está... desse jeito? O que você está planejando? Sempre é curioso quando alguém só faz perguntas depois que descobre que não tem controle. Respondi cruzando os braços. Vocês não vieram aqui para fazer as pazes. Vieram porque precisam de algo. E antes de vocês pedirem, eu quero que olhem para isso. Peguei uma das caixas e a coloquei sobre a mesa. O peso dela não era apenas físico,
Era emocional. Quando abri, Henrique deu um passo para trás. Lídia segurou o braço dele. Isso, ele murmurou. É sério? Ali dentro estavam documentos antigos da minha mãe. Contratos, recibos, registros de propriedades que ela recebeu como herança do bisavô italiano. Documentos que, por ignorância e falta de instrução, ela nunca soube administrar e que ficaram guardados comigo durante décadas. Documentos que, quando valorizados e regularizados, me permitiram comprar a cobertura sem depender de ninguém. Mas havia mais, muito mais. Entre aqueles papéis estava a comprovação de que minha mãe, por direito, tinha parte de um terreno que, anos atrás, ficou famoso na cidade após uma grande construção comercial. Era uma papelada complicada, que passou despercebida por gerações, até que, um dia, conversando com um advogado, descobri o valor, e aquilo mudou minha vida. Mas Henrique tinha feito algo que eu jamais poderia ignorar. Eu descobri coisas sobre você, meu filho. Falei, com a voz trêmula não de medo, mas de revolta. Coisas que você fez usando o nome da sua avó. Coisas que eu não sabia. Coisas que você nunca achou que eu encontraria. Henrique empalideceu. Lídia, percebendo a gravidade do momento, tentou falar. Sogra, acho que estamos começando mal. A gente só veio. Cala a boca, Lídia. Henrique explodiu, coisa que eu nunca tinha visto. Cala a boca agora. Ela engoliu o ar, assustada. Henrique olhou para mim com um desespero que não combinava com aquele homem orgulhoso que um dia eu conheci. Mãe, você não pode ter encontrado isso. Não pode. Isso destrói tudo. E foi nesse momento que eu entendi o verdadeiro motivo da visita. Eles não vieram morar comigo. Eles vieram controlar o que eu tinha antes que fosse tarde demais. Antes que eu descobrisse a verdade. Antes que eu tivesse poder demais. Respirei fundo. Pois eu encontrei Henrique. E pior, entendi. Ele deu um passo em direção ao quadro centralizado na parede. A pintura da minha mãe, uma mulher simples, forte, com olhar firme. Parecia observar tudo. Você sabia que isso existia, falei. Usou informações que não eram suas. Fez negócios que escondia de mim. E agora veio tentar garantir que o que é meu também virasse de vocês. Henrique arregalou os olhos sem conseguir responder. E naquele silêncio tenso, carregado, cheio de batalhas não ditas, eu percebi. A guerra começava ali. E eu não perderia desta vez. Henrique continuava encarando o quadro como se estivesse diante de uma assombração. Lídia, que sempre foi mais rápida para reagir, tentava recuperar a compostura, ajeitando a alça da blusa, respirando fundo, mexendo no cabelo. Mas as mãos tremiam tanto que nenhum movimento ficava natural. Era evidente, os dois estavam em choque. Um choque que não vinha da beleza da pintura, mas daquilo que a pintura representava. A imagem da minha mãe não era apenas um retrato artístico. Não era homenagem, decoração ou nostalgia. Era uma pista, um símbolo, um lembrete direto e cortante de algo que eles achavam que eu nunca descobriria. Minha mãe tinha deixado um legado. Algo que, por ignorância e falta de instrução, permanecera escondido por décadas. Um legado que não apenas possibilitou minha independência financeira, mas que também revelava um segredo que Henrique tentou usar sem meu conhecimento. E o que realmente os fez congelar não foi o quadro em si, foi o que estava ao lado dele. Uma mesa grande, elegante, coberta por luminárias, com dezenas de pastas abertas. Em cima delas, documentos organizados por categorias, propriedades herdadas, negócios feitos em nome de terceiros, autorização materna não concedida e, principalmente, fraudes possíveis relacionadas a Henrique Alves. Henrique não precisou abrir nenhuma pasta. Ele sabia o que tinha feito. Sabia que a assinatura da minha mãe, aquela assinatura infantil e torta, havia sido usada por ele em um negócio antigo para garantir crédito. Sabia que aquilo era ilegal. Sabia que se viesse à tona, teria problemas. E sabia que eu jamais saberia disso, até saber. Mãe, sua voz saiu rouca. Esses documentos, onde você conseguiu? Eu dei um pequeno sorriso. Não de deboche, mas de vitória silenciosa. Estavam comigo desde o dia em que sua avó morreu, mas só agora eu tive tempo e paz para organizar tudo.
A verdade era outra. Eu sempre guardei os papéis, mas nunca entendi seu valor. Foi apenas depois que comecei a morar na cobertura, com mais calma e privacidade, que passei a revisar cada documento com atenção. Quando percebi que alguns papéis tinham sido movidos, outros estavam faltando e outros tinham conteúdo suspeito, eu investiguei e descobri Henrique. Ele respirou fundo, ainda parado, sem coragem de se aproximar da mesa. Lídia quebrou o silêncio. Isso é exagero, Marta. A senhora está interpretando errado. Ninguém fez nada de errado. Esses papéis... Lídia, interrompi, num tom que nunca usei com ela antes. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ela engoliu seco. Henrique finalmente avançou um passo. Parecia um homem caminhando rumo à sua própria sentença. Mãe, eu precisava de dinheiro. Precisava ajudar a Lídia, ajudar nossa vida. Eu achei que ninguém veria. A avó já tinha falecido, ninguém ia reclamar. Ninguém, Henrique? Perguntei com firmeza. Eu não conto? Ele fechou os olhos como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. A verdade é que naquele instante meu coração apertou. Ver o meu rapaz, o menino que um dia correu na chuva comigo, que me abraçou quando o pai morreu, que jurou me proteger, agora reduzido a um homem desesperado pela própria ganância, doeu mais do que qualquer ofensa, mas havia algo maior que a dor. Era a necessidade de justiça. A necessidade de olhar nos olhos daquele homem que um dia chamei de filho e dizer: eu sei, você nunca deveria ter usado o nome da minha mãe. Continuei. Nunca deveria ter assinado nada com a letra dela. E muito menos, toquei em uma pasta específica, ter escondido isso de mim. Henrique levou a mão à boca. Seus olhos marejaram. Lídia segurou firme o braço dele, mas ele a afastou. Eu não queria que você descobrisse, ele murmurou. Eu sei, respondi. Por isso vocês vieram. Lídia tentava encontrar uma justificativa. Olha, Marta, a senhora está exagerando. A vida é difícil, sabe? O Henrique só queria ajudar. E depois... Depois? Repeti com a voz firme. Depois, vocês me viram sozinha, compraram uma cobertura sem ter contado nada a vocês e decidiram aparecer? Por favor, Lídia, não me subestime. Lídia corou, irritada. Henrique, entretanto, baixou a cabeça derrotado. Caminhei até a mesa e puxei uma pasta vermelha. Era a mais importante. A pasta que continha algo que nem ele sabia que eu tinha encontrado. Quando abri, Henrique ficou completamente imóvel. Isto aqui? Falei, tirando uma folha plastificada. É o contrato que você falsificou. Ele empalideceu. E isto? Tirei outra folha. É a perícia que eu mesma mandei fazer. Lídia tapou a boca. Henrique deu 2 passos para trás. Como você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Eu vivi tempo demais sendo enganada, Henrique. Respondi. E uma mulher enganada por anos não fica fraca. Fica atenta. Ele caiu sentado no sofá como se seu corpo não aguentasse mais. Lídia, percebendo que o plano estava ruindo, tentou mudar de estratégia. Sogra, vamos conversar. Eu sei que a senhora está magoada, mas a gente pode resolver isso como família. Podemos dividir o que a senhora tem. Ou... Dividir? Repeti, com um riso incrédulo. Dividir algo que vocês nem sabiam que existia até uma semana atrás? Algo que é meu por direito? Algo que vem da minha mãe? Me aproximei dela. Lídia, você acha mesmo que pode entrar na minha vida como quem abre a geladeira de casa? Ela desviou o olhar. Sua máscara finalmente estava caindo. Henrique tentou se levantar, mas as pernas falharam. Mãe, eu não vim aqui por interesse. Ele disse, sem convicção nenhuma. Não minta. Respondi com firmeza. Vocês vieram porque estão falidos. Porque perderam tudo. Porque não têm onde ficar. E acharam que eu era a opção mais fácil. As lágrimas finalmente caíram dos olhos dele. Mas eu já não era a mesma mulher que chorou quando ele me virou as costas meses atrás. Agora, eu era alguém que sabia. E quem sabe, não se curva. Por fim, caminhei até a estante e peguei um envelope grande. Entreguei nas mãos dele. Antes de inventarem desculpas ou fingirem arrependimento, quero que vejam isto. Ele abriu. Dentro estavam cópias das dívidas deles, documentos que ele tentou esconder,
e uma carta escrita pela própria Lídia para os sogros dizendo: "Vamos conseguir. Ela é velha. Vai acreditar." O choque no rosto dele foi devastador. O de Lídia, ainda pior. E naquele instante, no momento em que a verdade rasgou o ar entre nós, eu entendi. Eles não estavam congelados por causa do quadro, nem dos documentos. Eles estavam congelados porque, pela primeira vez, perceberam que eu enxerguei tudo. E nada, absolutamente nada, seria como antes. Henrique permaneceu sentado no sofá, com um envelope aberto no colo, como se estivesse segurando a própria culpa entre os dedos. Lídia, por sua vez, não conseguia ficar parada. Caminhava de um lado para o outro, batendo o salto no chão como quem tenta encontrar uma saída para um labirinto que ela mesma construiu. O silêncio era quase palpável, pesado, sufocante. Eu observava os dois com uma serenidade que jamais imaginei ter. Não porque estava calma, mas porque já tinha entendido tudo. "Então é isso?" Henrique finalmente disse com a voz fraca. "A senhora investigou nossa vida?" Eu me aproximei devagar, apoiando as mãos no encosto da poltrona. "Não, Henrique. Eu investiguei a minha. E no processo, encontrei vocês dentro dela, como parasitas." Lídia parou imediatamente. "Parasitas?" repetiu, indignada. "Isso é absurdo. Nós só viemos aqui porque ficaram sem opções", interrompi. "Eu sei." Henrique fechou os olhos com força, como se tentasse apagar a realidade. Ele sempre teve essa característica: fugir. Quando era criança, fugia das conversas difíceis. Quando adulto, fugia dos compromissos. E na vida de casado, fugia das próprias responsabilidades. Agora, tentava fugir da verdade, mas não havia mais para onde correr. "Mãe, nós tivemos problemas", ele murmurou, finalmente encarando o envelope. "Dívidas, situações complicadas, a empresa da Lídia. A minha empresa não tem nada a ver com isso." Ela cortou nervosa. "A culpa é do contador. A culpa é do governo. A culpa é de vocês." Respondi com firmeza. "Vocês dois." Lídia abriu a boca para retrucar, mas eu continuei. "Vocês perderam tudo porque viveram acima do que tinham, porque enganaram pessoas, porque usaram nomes que não eram de vocês. E quando não tinham mais quem usar, pensaram em mim." Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. O primeiro sinal concreto de que sim, era exatamente isso. Henrique levantou a cabeça devagar. "Nós não queríamos te machucar", ele disse, com aquela voz quebrada que parecia querer recuperar o menino que um dia foi. "Queriam o que então?" perguntei. "Queriam minha casa? Queriam minha aposentadoria? Queriam que eu sustentasse vocês depois de vocês terem me virado as costas?" Ele suspirou, derrotado. "A gente só precisava de tempo." "Tempo?" Ri, sem humor. "Vocês queriam morar comigo, usar a cobertura, fazer dívidas no meu nome e, quem sabe, me convencer a passar tudo para vocês. Estou certa?" Os dois congelaram. E eu soube que sim, exatamente isso. Lídia tentou recuperar o controle, pondo a mão na cintura. "Sai. Sogra, a senhora está distorcendo tudo. Nós viemos com o coração aberto. Queríamos paz, união." "Lídia", interrompi, "eu vi a mensagem que você mandou para sua mãe. A que dizia: 'Ela é velha, vai acreditar.'" O rosto dela empalideceu, como se tivesse sido atingida por um raio. Como você?" Ela gaguejou. "Eu encontrei o celular que você esqueceu aqui da última vez que veio. Ele estava na minha cozinha, carregando. Você havia perdido. Não tive que hackear nada. Estava tudo ali. Tudo." Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Henrique passou as mãos no rosto, desesperado. "Lídia, você disse que tinha apagado isso." "Eu apaguei!" ela gritou, histérica. "Eu juro, não estava mais lá quando eu vi." "Estava", respondi, calma como nunca. "E eu li tudo." As mãos de Henrique tremiam. As de Lídia suavam. Eu me afastei um pouco, caminhando até a janela ampla que dava vista para a cidade. A mesma vista que meses antes era símbolo da minha liberdade. Agora era palco da minha justiça. "Vocês acham que eu sou boba?" Continuei, olhando para o horizonte. "Acham que por eu ser velha, sozinha, não muito instruída, eu não perceberia nada. Mas sabem de uma coisa? Virei-me para encará-los.
Velhos veem tudo. Velhos sentem tudo. Velhos aprendem com tudo. Henrique se levantou, dando passos lentos na minha direção. Mãe, por favor, escuta. A gente está desesperado. Eu perdi o controle. A Lídia, não me coloque como vilã. Lídia explodiu. Se não fosse por mim, você estaria pior do que está. Pior? Respondi. Pior que falsificar documentos usando o nome da minha mãe? Pior que esconder isso de mim? Pior que tentar me manipular emocionalmente para entrar aqui e tomar minha vida? Henrique estremeceu. Eu não queria que fosse assim. Mas foi. Finalizei. Ele caiu de joelhos. Lídia, vendo que perdia o controle da situação, adotou um tom mais suave, o mesmo que usava quando queria algo. Sogra, a senhora sempre foi tão boa, tão generosa. Por que está fazendo isso com a gente? Eu dei uma risada curta. Não de humor, mas de incredulidade. Estou fazendo? Repeti. Eu? Não fui eu quem veio até aqui com malas prontas, pedindo paz para tomar minha casa. Não fui eu quem mentiu, enganou, usou. Vocês fizeram isso, sozinhos. Lídia cerrou os dentes, mas Henrique chorava. A cena teria me destruído no passado. Mas agora não. Agora eu sabia de algo que eles ainda não sabiam. Eu tinha mais provas, mais documentos, mais aliados, mais força, e o plano deles estava só começando a ruir. Quando me virei para recolher outra pasta sobre a mesa, percebi algo inquietante. Henrique e Lídia trocaram um olhar rápido, tenso, quase de pânico. Havia algo que eles temiam profundamente, algo que eu ainda não sabia. E isso significava apenas uma coisa. Meu poder sobre eles era maior do que imaginavam. Muito maior. O olhar que Henrique e Lídia trocaram naquele instante acendeu dentro de mim um alerta silencioso. Era o tipo de olhar que denuncia um segredo maior, escondido atrás de camadas de mentiras. Eles estavam assustados, não apenas com o que eu havia descoberto, mas com o que poderia descobrir a qualquer momento. Essa percepção fez meu coração apertar, mas não de tristeza. Era um pressentimento quase afiado, como se eu tivesse finalmente colocado os olhos na ponta de um fio que, se puxado, desmancharia tudo. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas a sensação de que algo muito maior estava por trás da visita deles não me abandonava. Ainda assim, deixei que o silêncio trabalhasse um pouco mais, porque o silêncio, às vezes, diz verdades que palavras não teriam coragem de dizer. Henrique, com os olhos avermelhados, tentou se recompor, limpando o rosto com a manga da camisa. Lídia continuava inquieta, com os braços cruzados e o corpo um pouco virado, como se quisesse fugir dali, mas não pudesse, exatamente como alguém que teme ser desmascarada. Era impressionante como a postura dela mudava quando percebia que não tinha controle da situação. Olhei para os dois e, por um instante, vi o casal que um dia prometeu cuidar um do outro. Mas, logo em seguida, voltou à minha mente o casal que mentiu, escondeu, manipulou e que agora estava tentando se apoiar nos meus ombros. Antes de continuar revelando o que eu sabia e o que suspeitava, decidi ir até a cozinha pegar um copo de água. Não porque estivesse com sede, mas porque eu precisava de alguns segundos para pensar. Senti o chão frio sob os pés e me dei conta de que, apesar de toda a dor, aquela ainda era minha casa. A cobertura que comprei com meu próprio esforço. A vida que construí depois de ser descartada por aqueles que agora tremiam diante de mim. E quando voltei para a sala, com o copo nas mãos, percebi que ambos desviaram os olhos rapidamente. Tinham medo do que viria. E com razão. Mas antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Coloquei o copo sobre a mesa e sentei-me de frente para eles. O clima era quase irrespirável. A tensão parecia uma terceira presença na sala, ocupando espaço, enchendo o ar, pesando sobre nossas cabeças. Henrique finalmente tomou coragem para falar. Mãe, a gente não queria que você descobrisse nada assim. Ele começou, com a voz rouca. A verdade é que estamos passando por um momento difícil. Perdemos tudo. A empresa da Lídia quebrou. O banco está atrás da gente. E... Ele hesitou. E não temos para onde ir.
Eu o ouvi, mas sem interromper. Ele precisava falar até o fim. Eu quis vir antes, continuou, mas a Lídia dizia que a senhora ia julgar, que a senhora não ia entender, que a senhora ia nos virar as costas. Lídia virou o rosto na mesma hora. Eu disse isso porque é verdade, ela rebateu. A senhora sempre teve pena dele, sempre apoiou demais. Eu sabia que, se viesse pedir ajuda, a senhora... Ela mordeu a boca. A senhora entregaria tudo para ele. Houve uma pausa que doeu, porque no fundo eu sabia que era verdade. Se Henrique tivesse vindo antes, com sinceridade, eu teria ajudado. Teria dividido, teria reinventado minha vida, teria feito qualquer coisa. Mas ele não veio. Ele esperou tudo ruir para me procurar. E trouxe junto uma mulher que nunca me respeitou. Respirei fundo e finalmente falei. Vocês não vieram fazer as pazes. Vieram sobreviver às custas de alguém que vocês deixaram para trás. Henrique abaixou a cabeça, derrotado. Lídia tentou argumentar mais uma vez, mas algo a impediu. Talvez fosse o peso da verdade. Talvez fosse o medo do que eu ainda não havia revelado. O que vocês viram na cobertura, continuei, não é só organização, não é só herança, não é só memória. É tudo o que eu venho construindo em silêncio enquanto vocês se afastavam. E tem mais. Tem algo que vocês ainda não sabem. Ao dizer isso, algo dentro de mim se rompeu. Um limite, um peso, uma hesitação. Eu me levantei e caminhei até a porta do escritório da cobertura. Um cômodo que nunca mostrei a ninguém. Girei a chave, puxei a porta devagar e fiz sinal para que se aproximassem. Os dois ficaram parados. Venham! Repeti, firme. Henrique levantou-se primeiro, ainda desconfiado. Lídia hesitou, mas seguiu atrás dele. Quando entraram, os olhos de ambos percorreram lentamente as paredes, cheias de quadros menores, recortes antigos, documentos presos com alfinetes, mapas, fotos e anotações feitas à mão. Era como um grande mural de investigação. E no centro, bem no centro, havia algo que fez os dois empalidecerem ao mesmo tempo. Algo que respingava diretamente no passado deles. Algo que eu tinha encontrado e que eles jamais imaginaram que alguém desenterraria. Henrique levou a mão à boca. Lídia tocou o peito, como se o ar tivesse sumido. Isso não... Ela sussurrou. Isso não pode estar aqui. Mas está, respondi. E eu sei exatamente o que significa. A verdade, enfim, estava vindo à tona. E eles não tinham mais para onde correr. Henrique deu 2 passos para trás quando viu o mural completo, como se tivesse tropeçado em algo invisível. Lídia, por outro lado, congelou no lugar, com os olhos arregalados e os lábios entreabertos, tentando entender como aquelas informações, que ela acreditava enterradas, estavam agora expostas diante dela, iluminadas por 2 lâmpadas laterais que davam ao ambiente um aspecto quase teatral. A sala estava silenciosa, mas era um silêncio que gritava. Eu observava os dois em silêncio, com os braços cruzados, sentindo aquela mistura estranha entre dor, alívio e justiça prestes a se cumprir. O mural era extenso. Eu havia demorado semanas para organizá-lo, lendo documentos antigos, cruzando datas, anotando detalhes, confirmando suspeitas. Aquilo não era apenas um amontoado de papéis, era a história inteira que eles tentaram esconder de mim. Era o rastro de cada mentira, cada manipulação, cada passo que me afastou do meu próprio filho. E mais do que isso, era o mapa completo das intenções deles ao retornarem para a minha vida. Henrique tentou falar, mas sua voz falhou. Mãe, isso é uma invasão. A senhora não podia... Não podia o quê? Respondi, firme, interrompendo-o. Não podia saber a verdade? Ele ficou calado. Apontei para a primeira parte do mural. Uma linha do tempo cuidadosa, que começava há 6 anos, quando Henrique e Lídia se mudaram para o apartamento que eu ajudei a mobiliar. Ali estavam impressos extratos bancários, folhas de contrato, declarações de imposto de renda, todos obtidos legalmente graças ao fato de que Henrique, durante muito tempo, deixou documentos importantes na minha antiga casa. Eu jamais pensei em usá-los para nada, até perceber o padrão que se repetia. Aqui, apontei, é quando vocês começaram a contrair dívidas, pequenas no início, cartões de crédito,
compras parceladas. Nada fora do comum, até que deslizei o dedo pela linha do tempo até um ponto marcado em vermelho. Até que as dívidas triplicaram, em um único mês. Henrique fechou os olhos. Lídia desviou o rosto. Vocês gastaram mais do que tinham, muito mais. E quando a dívida apertou, ao invés de procurarem ajuda, procuraram atalhos. Desci a mão até a segunda parte do mural. Ali estavam fotos impressas, capturas de tela de conversas, comprovantes de empréstimos. Vocês procuraram 4 bancos diferentes, continuei. E foram recusados em todos. Voltei-me para eles. Sabem por quê? Porque vocês usaram documentos inconsistentes, documentos falsificados, documentos que usaram o nome da minha mãe. Henrique falou num sussurro. Eu não sabia que isso ia tão longe. Não sabia? Perguntei, encarando-o. Henrique, está aqui sua assinatura ao lado da assinatura imitada da sua avó. Você permitiu isso. Você assinou. Você participou. Ele começou a chorar em silêncio, mas eu não podia parar. Não mais. Apontei para a terceira seção do mural, a mais recente, marcada com datas de poucos meses antes. E então, continuei, veio o desespero. Os bancos fecharam as portas. Vocês tentaram renegociar dívidas que já estavam impagáveis. E foi nessa época que começaram a mandar mensagens para os seus pais, Lídia, pedindo dinheiro. Eles recusaram. Depois para amigos, recusaram. Depois para antigos colegas, recusaram. Lídia apertou a própria mão com tanta força que os dedos ficaram brancos. E então, falei cruzando os braços, vocês lembraram de mim. O silêncio se aprofundou. Henrique levantou o rosto, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu pensei que a senhora podia ajudar. Eu pensei que quando soubesse do que estávamos passando, conhecendo vocês, pensei certo, respondi. Porque vocês contavam com quem eu era, não com quem me tornei. Lídia finalmente perdeu o controle. Você não entende, ela gritou, a voz embargada. A empresa faliu. Eu fui enganada. Meus pais se recusaram a nos ajudar. A gente estava desesperado. E isso justifica enganar sua sogra? Perguntei, firme. Justifica usar meu nome? Justifica planejar morar aqui para me pressionar a passar a cobertura para vocês? Henrique olhou para Lídia, totalmente exposto. Lídia, você planejou isso? Eu planejei a nossa sobrevivência, ela respondeu sem hesitar. Você não fez nada, nada. Eu estava tentando salvar nós dois. Às custas da minha mãe? Ele gritou. Sua mãe não precisava da cobertura, ela rebateu. Você disse que ela vivia sozinha, que não tinha ninguém, que ia entender. Eu respirei fundo. Eu vivia sozinha, falei com a voz baixa. Mas isso nunca significou que eu vivia sem valor. Lídia mordeu os lábios. Henrique chorava abertamente. Aproximei-me do mural e tirei uma folha cuidadosamente presa com um clipe. E por fim, continuei com calma. Há isso aqui. Eles olharam com medo. Era uma cópia da mensagem que Lídia enviou à mãe dias antes de aparecerem na minha porta. Nela estava escrito: ela não vai suspeitar de nada. Vamos conseguir. Ela é velha e inocente. O rosto de Lídia empalideceu tanto que parecia transparente. Eu dobrei o papel devagar. Eu não sou mais inocente, finalizei. E velha não significa burra. Henrique começou a soluçar, completamente destruído. Lídia perdeu o ar, encostando-se na parede. E ali, naquela sala iluminada apenas pelo mural, percebi uma coisa. Eles não estavam apenas arrependidos. Estavam derrotados, porque finalmente entenderam que a mentira que construíram agora era menor do que a verdade que eu tinha nas mãos, e que pela primeira vez na vida deles, o poder não estava com eles, estava comigo. O choro de Henrique ecoava pela sala como uma confissão involuntária. Lídia, encostada à parede, parecia encolher lentamente, como um papel molhado perdendo forma. A energia daquele cômodo mudou completamente. Já não era tensão, era colapso. O colapso de 2 pessoas que perceberam, tarde demais, que todo o castelo que tentaram erguer sobre mentiras estava caindo diante dos próprios olhos. Mas, apesar da dor que se espalhava pela expressão do meu filho, havia um segredo ainda maior pairando no ar. Um segredo que eu havia descoberto não faz muito tempo.
e que ele não esperava que eu tivesse encontrado. Caminhei até a mesa com calma, puxando uma das últimas pastas que ainda não havia mostrado. Era fina, discreta, e apesar de parecer menos importante do que o resto do mural, carregava o conteúdo mais devastador. Coloquei-a diante de mim e a abri devagar, mantendo meus olhos fixos nos deles. Antes de continuar, comecei com a voz baixa. Quero que vocês saibam que o que vou mostrar agora não é sobre dinheiro, não é sobre dívidas, não é sobre falsificação. Respirei fundo. É sobre confiança, sobre família, sobre sangue. Henrique limpou o rosto e tentou se recompor. O que... Ele engoliu seco. O que tem aí? Lídia segurou a respiração. Retirei o primeiro documento e coloquei sobre a mesa. Um exame de DNA. Henrique não falou. Lídia quase desmaiou. Sabe o que é isso, Henrique? Perguntei, mantendo minha serenidade. É um exame feito há 4 anos. Um exame que você deveria ter me contado quando ficou pronto. Ele arregalou os olhos, completamente perdido. Mãe, isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, interrompi firme. Porque foi nesse dia, 4 anos atrás, que eu perdi meu neto. E não soube a verdade. Lídia levou as 2 mãos ao rosto e escorregou até sentar no chão. Henrique ficou tão imóvel que parecia uma estátua. Mãe, ele murmurou, rouco. Por favor, não... Você achou que eu nunca iria descobrir? Perguntei, encarando-o com dor, mas sem recuar. Você achou que aquela criança que nasceu e morreu no mesmo dia era realmente sua? Henrique começou a balançar a cabeça, desesperado. Lídia chorava sem som. Eu encontrei tudo, Henrique. Continuei. Os exames. Os documentos escondidos no armário antigo da sua casa. A conversa por e-mail que sua adorada esposa esqueceu de apagar. Apontei para Lídia, que agora parecia um vulto, sem cor. Ela sabia, desde o início, o filho que ela perdeu nunca foi seu. E vocês esconderam isso de mim porque sabiam que isso destruiria o casamento de vocês. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia arrancar o ar do ambiente. Henrique finalmente conseguiu falar. Eu não queria acreditar. Ele sussurrou. Eu amei aquela criança. Sua voz falhou. E quando eu descobri que não era meu, eu não consegui. Ele soluçou. Eu não consegui deixar ela sozinha. Eu tentei salvar nosso casamento. Eu tentei. Tentou tanto, respondi, que esqueceu de salvar a si mesmo. Lídia, desesperada, ergueu o rosto. Isso não importa mais, ela gritou num tom quase histérico. Foi há anos. A gente superou isso, Henrique. A gente seguiu em frente. Por favor, não deixa ela destruir a gente agora. Eu não estou destruindo nada, falei. Vocês já estavam destruídos muito antes de eu descobrir tudo isso. Me aproximei. Vocês construíram um relacionamento baseado em segredos e esperaram que eu vivesse numa cegueira eterna. Henrique colocava as mãos na cabeça, respirando como se não tivesse ar suficiente no mundo para compensar a culpa. Era impressionante. Naquele momento, pela primeira vez, vi meu filho quebrado, não pela vida, mas pelas escolhas que fez. Sabe o que me dói? Perguntei. Não é o exame, nem a mentira, nem a traição. Minha voz falhou por um segundo. O que dói é pensar que, enquanto vocês escondiam isso, eu estive do seu lado, que eu chorei junto, que eu fiz comida para vocês, cuidei de você, Henrique. Te abracei quando você se desesperava, sem saber que a verdade estava sendo escondida dentro da sua própria casa. Lídia fechou os olhos, derrotada. Henrique desabou. Eu não queria te perder. Ele chorava. Eu sabia que se dissesse a verdade, você ia ver quem eu era de verdade. E eu não suportaria isso. Aquela frase perfurou o meu peito. E o que você acha que eu vejo agora, Henrique? Perguntei, mantendo a voz firme. O filho que eu criei com tanto esforço? Ou o homem que deixou de me ver como mãe e passou a me ver como solução? Ele não respondeu, porque a resposta era óbvia. Vocês planejaram vir morar comigo, continuei. Não apenas por causa da dívida, mas porque o casamento de vocês estava por um fio. Vocês precisavam de estabilidade, precisavam de tempo, precisavam de uma casa que fosse de vocês, sem ser paga por vocês.
Lídia abriu os olhos, desesperada. Sogra, por favor, não faz isso. A senhora está mexendo com coisas que não entende. Eu entendo mais do que vocês imaginam, respondi. Entendo que vocês tentaram me usar como último pilar do prédio que vocês mesmos derrubaram. Apontei novamente para o exame. E entendo que, desde esse dia, nada mais entre vocês teve verdade. Nada. Henrique soluçou alto, um som que parecia vir de um abismo. E Lídia? Lídia ficou em silêncio, porque ela sabia que, ali, naquele cômodo, diante daquele mural, diante daquela mulher de 64 anos que eles subestimaram, eles haviam perdido tudo. O controle, a narrativa, o casamento, o plano, a última chance. E pela primeira vez na vida deles, eu era quem ditava o fim. O choro de Henrique e Lídia começou a desaparecer conforme o tempo passava. Não porque a dor deles tinha diminuído, mas porque algo estava acontecendo. Algo que eu não poderia mais ignorar. O silêncio deles agora estava carregado de desespero, de uma consciência crescente de que não haviam mais chances de voltar atrás. Por muito tempo, eu vivi na sombra deles, tentando entender a razão de tanto afastamento, tentando entender o que eu poderia ter feito de errado. Mas a verdade, mais uma vez, se apresentou diante de mim como uma lâmina afiada. Não era eu quem estava errada. Eu estava apenas sendo vítima de um plano que nunca deveria ter existido. Henrique, com os olhos vermelhos e as mãos ainda tremendo, tentou levantar novamente. Seus passos eram pesados, mas ele ainda carregava um resquício de arrogância, como se não fosse capaz de reconhecer que já não tinha mais nada a perder. Mãe, não entendo por que você está fazendo isso, ele disse, a voz falha. Eu só queria te proteger, não. Não esperava que a senhora fosse descobrir tudo isso. Proteger? Repeti, rindo baixinho. Não, Henrique. Não foi isso que você quis. Você quis se proteger. Sempre foi assim, não é? Sempre colocando suas próprias necessidades à frente de tudo. Ele olhou para mim, tentando encontrar alguma válvula de escape para sua própria culpa, mas eu não deixaria isso acontecer. Não agora. Não mais. Lídia, completamente abalada, ainda tentava se recompor. Ela passou os dedos pela testa como se tentasse apagar o que acabara de acontecer. Mas as lágrimas não paravam de cair. Eu podia sentir a vergonha dela como uma máscara que desmoronava a cada palavra que eu falava. Eu me levantei devagar, caminhei até o mural e, com um gesto decisivo, comecei a recolher os papéis. Não porque estava com pressa de acabar com aquilo, mas porque eu já sabia o que viria a seguir. Eu sabia que o que fizera até então era apenas uma preparação para o grande momento. Eu não estava apenas me vingando. Eu estava reconstruindo o que eu sou. Mãe, por favor, você tem que entender. A gente estava com medo, disse Henrique, tentando se aproximar de mim. Eu dei um passo para trás, mantendo a distância entre nós. Não queria mais ouvir palavras vazias. Não queria mais ouvir desculpas que não passavam de conveniência. Ele tentou se justificar, mas eu sabia que, no fundo, ele estava apenas tentando recuperar o controle da situação, como sempre fez. Eu entendo, Henrique. Eu entendo mais do que você imagina. Eu olhei para ele com uma calma assustadora. Eu sei o que você quer. Sei que depois de tudo o que aconteceu, você acha que pode pedir desculpas e fazer tudo voltar ao normal. Mas não vai ser assim. Não mais. Ele congelou. Lídia olhou para mim, parecendo perceber que o pior estava prestes a acontecer. Mãe, o que você vai fazer com a gente? Perguntou ela, sua voz vacilante. O que eu vou fazer com vocês? Repeti a pergunta, agora com um sorriso no rosto, embora ele não fosse nem um pouco simpático. Eu vou devolver a vocês o que me deram. Nada. Não mais. Eu não vou mais ser a mulher que vive para agradar e ajudar os outros. Agora, eu vou viver para mim. Lídia se aproximou um pouco, como se ainda acreditasse que podia me convencer. Mas ao ver meu olhar, ela recuou, como se uma parede invisível a impedisse de se aproximar. Você não pode fazer isso, Marta. A gente ainda é sua família, nós ainda... Eu a interrompi. Não, Lídia. Não somos mais família. Família é construída com respeito, com confiança. Não com manipulação, mentiras e manipulação emocional. E isso, infelizmente, acabou entre nós.
O silêncio tomou conta do ambiente. Henrique, agora mais uma vez com os olhos vidrados, começou a perceber que não tinha mais escapatória. Lídia, em um último esforço para tentar mudar a situação, pegou o celular e tentou ligar para alguém. Talvez para seus pais, talvez para alguém que pudesse intervir. Mas eu sabia que, no fundo, ela também sabia que nada mais poderia salvar a situação. Enquanto ela estava distraída com o celular, Henrique se virou para mim. Era quase uma súplica disfarçada de raiva. Você não vai me deixar de fora disso, mãe, ele disse, os olhos queimando de frustração. Você não pode me deixar sem nada. Eu me aproximei dele com calma. Eu não vou deixar você sem nada, Henrique, disse eu, com uma voz controlada, mas firme. Você vai ter o que merece. E, de agora em diante, tudo o que você terá será o que você construiu com suas próprias mãos. Henrique estremeceu, e nesse momento eu senti que finalmente ele entendia. A mulher que ele tinha manipulado, jogado para o lado, já não era a mesma. Eu não era mais a mãe submissa, cega, disposta a perdoar tudo. Agora, eu era uma mulher determinada a fazer justiça. E a justiça não se baseia em perdão cego. Ela se baseia em ações, em coragem, em enfrentar a verdade de frente. Quando Henrique se virou para Lídia, eu sabia que a dinâmica deles estava quebrada para sempre. O jogo deles não funcionava mais. As manipulações, os planos que eles tramaram juntos, tudo estava desmoronando. Lídia, percebendo que tudo o que ela e Henrique tentaram não passou de um esforço inútil, agora começava a se retirar para os cantos da sala. Eles já não estavam mais no comando. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti dona do meu próprio destino. Você vai pagar o preço, Henrique. Você vai pagar por cada mentira. E o que eu fizer daqui para frente, você terá que arcar com as consequências. Henrique se afastou com a expressão de quem sabe que não há mais volta. Lídia, agora sem forças, olhou para mim, como se quisesse dizer algo, mas não encontrou palavras. Eu continuei a caminhar pela sala, respirando fundo. Já não era mais uma mulher frágil, como quando entrei na cobertura pela primeira vez. Eu havia me tornado alguém imbatível. E agora, eu tinha o controle. Agora, eles entenderiam que não podiam mais brincar com a minha vida. Henrique continuava parado bem no meio da sala, como se tivesse perdido a capacidade de se mover. Era estranho ver meu próprio filho assim, desconstruído, sem máscaras, sem defesas. Não era mais o homem arrogante que entrou na minha porta achando que poderia decidir minha vida. Era alguém pequeno, encolhido em si mesmo, tentando segurar um mundo que desabava. Lídia, por sua vez, cambaleava de um lado para o outro, segurando o celular com força, como se aquele pequeno objeto fosse a última coisa que ainda a conectava a alguma forma de controle. Ela respirava rápido demais, e eu tinha certeza de que a ficha estava finalmente caindo. Não havia mais retorno. Eu caminhei pela sala devagar, como se cada passo marcasse um novo ciclo da minha vida. Um ciclo que não incluía mais submissão, medo ou silêncio. Eu sabia exatamente o que precisava fazer, e de certa forma, a própria presença deles ali, tão desmoronados, confirmava que eu estava no caminho certo. Vocês têm duas opções, eu disse, com a voz firme, enquanto parava diante da porta do corredor. Podem sair desta casa agora e recomeçar a vida de vocês longe de mim, ou podem ficar e enfrentar todas as consequências do que fizeram. Henrique levantou a cabeça de repente, como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica. Mãe, a senhora realmente vai colocar a gente na rua? Ele perguntou com os olhos arregalados, incrédulos. Eu respirei fundo. Henrique, vocês não vieram aqui pedir abrigo. Vocês vieram tomar o que é meu. Pausei. E eu não vou permitir isso. Não mais. Lídia largou o celular no sofá, finalmente entendendo que nenhum telefonema resolveria aquilo. Ela caminhou até mim com passos incertos, as mãos tremendo. Marta, por favor, a senhora não entende. A gente está sem nada. Sem casa, sem dinheiro, sem apoio. Nós não temos aonde ir. E eu devo me sacrificar por causa disso? Perguntei, séria. Vocês acham mesmo que merecem ficar aqui depois de tudo que fizeram? Lídia engoliu seco, as lágrimas caindo pelo rosto. A gente só queria uma segunda chance. Olhei profundamente para ela.
Vocês tiveram incontáveis chances antes de chegar a este ponto. Quando me ignoraram, quando me humilharam, quando esconderam segredos, quando tentaram me manipular. Vocês não querem uma segunda chance, querem apenas não pagar o preço do que fizeram. Henrique deu 2 passos em minha direção, mas parou ao ver meu olhar. Ele sempre soube que quando meus olhos endureciam, era definitivo. Eu posso mudar, ele disse, com os lábios tremendo. Eu posso tentar ser melhor. Eu juro. Eu sei que errei, mas eu posso consertar. Por favor, mãe, não desiste de mim. Aquela frase. Não desiste de mim. Ele já tinha dito isso antes. Eu me lembrava perfeitamente do dia. Ele ainda era criança. Havia quebrado uma janela da vizinha com uma bola. Eu o repreendi, mas ele chorou e disse aquela frase. Eu perdoei. Eu sempre perdoei. Mas agora não. Agora a vida inteira mostrava diante de mim que meu perdão não salvou Henrique. Apenas o acomodou no papel de alguém que sempre teria outro abraço esperando para ampará-lo depois da irresponsabilidade. Não mais. Henrique, você não precisa da minha casa para mudar, respondi. Você precisa enfrentar o que fez. Ele murchou. Lídia caiu no sofá, sem forças. Eu continuei. Eu não vou denunciar vocês. Notei o alívio imediato nos dois. Não ainda. Eles congelaram novamente. Vocês vão sair daqui hoje mesmo. Vão procurar ajuda. Vão lidar com as dívidas, com os erros, com o casamento de vocês ou com o fim dele. Mas não vão mais usar meu nome. Não vão mais colocar minha vida no meio das escolhas de vocês. Henrique parecia prestes a desmaiar. Lídia colocou as mãos no rosto e soluçou alto. Mas, e se a gente não conseguir? Ela perguntou, a voz destruída. A gente não sabe por onde começar. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de tentarem me usar como atalho, respondi. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Henrique caiu de joelhos no chão. Mãe, por favor, ele implorou. Não faz isso comigo. Eu não sou nada sem você. Ah, mas aí estava a verdade crua, a verdade que eu nunca quis enxergar. Henrique nunca cresceu, nunca andou com as próprias pernas, nunca fez escolhas que não fossem apoiadas no meu sacrifício. E eu permiti, por amor. Mas amor sem limites vira prisão, e eu estava me libertando. Você é adulto, Henrique, respondi. Não vai morrer se aprender a viver sem depender de mim. Pelo contrário, talvez seja a primeira vez que realmente viva. Ele chorava como uma criança. Lídia, percebendo que não teria mais poder ali, se levantou e enxugou o rosto. Vamos embora, ela disse com a voz rouca. Henrique, levanta. Ele não se mexeu. Ela se aproximou dele. Henrique, vamos, agora. Ele hesitou, mas finalmente se ergueu com a ajuda dela. Estava devastado, mas era necessário. Quando começaram a recolher as malas que haviam trazido, as malas que vieram cheias de intenção de posse, eu percebi algo profundo dentro de mim. Eu já não estava vingativa, eu já não estava ferida. Eu estava livre, livre para olhar o futuro sem carregar o peso de agentes externos que tentaram definir minha vida. Enquanto eles caminhavam até a porta, Henrique se virou pela última vez. Seu rosto era um misto de dor e incredulidade. Mãe, eu posso voltar um dia? Ele perguntou. Demorei alguns segundos para responder. Quando você for alguém que eu reconheça, falei com calma. Não antes. Ele abaixou o olhar. Lídia abriu a porta. Henrique deu um último passo para fora. E quando a porta se fechou, meu mundo, enfim, ficou silencioso. Mas era um silêncio diferente. Não era solidão. Era paz. O colapso deles finalmente havia começado. E a minha liberdade também. Quando a porta se fechou atrás de Henrique e Lídia, o silêncio que restou não era o tipo de silêncio pesado que sufoca. Era um silêncio leve, amplo, um silêncio que vinha acompanhado de uma sensação de pertencimento. Pela primeira vez em muitos anos, aquela cobertura, minha casa, parecia verdadeiramente minha, sem invasões, sem intenções escondidas, sem sombras de manipulação, apenas eu e a paz. Demorei alguns segundos parada ali, respirando fundo, sentindo o ar circular como se o próprio ambiente estivesse se purificando. A sala parecia maior. A luz parecia mais clara.
e meu coração, surpreendentemente, parecia mais forte. Caminhei lentamente até o mural, ainda montado no escritório. Olhar para ele agora me causava outra sensação. No início, toda aquela pesquisa, todos aqueles documentos, datas, provas, eram armas. Armas que eu precisava para entender a dimensão da traição. Armas que me permitiram não cair de novo na armadilha que Henrique e Lídia tentaram montar. Mas agora, olhando novamente, senti outra coisa. Orgulho. Eu mesma tinha descoberto tudo. Eu mesma havia enfrentado tudo. Eu mesma me levantei do chão depois de tantos abandonos, tantas dores, tantas expectativas frustradas. Aquilo tudo representava algo maior. Eu não era fraca. Eu nunca fui. Guardei cada documento cuidadosamente. O mural seria desmontado naquela noite. A história estava encerrada. Não porque eu tinha esquecido, mas porque eu não precisava mais usar aquilo como proteção. Agora, eu tinha algo muito mais valioso do que informação. Eu tinha clareza. Enquanto recolhia os papéis, meu celular vibrou. Pensei que fosse algum aviso do banco, talvez uma notificação qualquer. Mas, quando olhei a tela, meu coração bateu mais forte. Era uma mensagem longa, vinda de um número que eu conhecia muito bem. Henrique. Abri a mensagem. As palavras eram curtas, mas doídas. Mãe, desculpa. Eu sei que nada que eu disser vai apagar o que fiz. Eu só queria que a senhora soubesse que eu vou tentar. De verdade, eu vou procurar ajuda. Vou assumir minhas dívidas. Vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Obrigado por não me denunciar. E, um dia, se a senhora permitir, eu volto para te pedir perdão olhando nos seus olhos. Li várias vezes. Não chorei, mas senti algo quente se instalar dentro de mim. Não era pena, nem culpa. Era esperança. Uma esperança pequena, tímida, mas presente. Talvez meu filho tivesse sido engolido pelo desespero por tanto tempo que esqueceu como era respirar sozinho. Talvez aquela queda fosse necessária para que ele, enfim, aprendesse a se levantar pelas próprias pernas. Respondi apenas: quando você estiver pronto para ser o homem que eu sei que você pode ser, eu estarei aqui. Enviei. Guardei o celular. Continuei arrumando. A noite chegou devagar, iluminando a cidade com luzes de janelas, carros, prédios distantes. Fui até a varanda. O vento frio bateu no meu rosto, trazendo um cheiro de chuva. E enquanto observava o horizonte, lembrei da minha mãe. Lembrei de como ela dizia que o céu visto de cima é sempre mais honesto. Talvez ela estivesse certa. Porque agora, olhando para a cidade inteira, eu via minha própria vida com honestidade pela primeira vez. Deixei que o vento secasse o suor da tensão que eu carregava há anos. O peso foi desaparecendo aos poucos, como poeira sendo levada embora. Eu já não precisava provar nada a ninguém. Já não precisava mendigar amor de quem não sabia oferecê-lo. Já não precisava viver esperando reconhecimento. Eu estava bem. Eu estava inteira. Mas havia algo mais. Algo que eu precisava fazer para encerrar aquele ciclo. Voltei para dentro, fui até a gaveta onde guardava alguns cartões antigos e tirei um deles. Um cartão simples, mas importante. O número do advogado que me ajudou com a regularização dos documentos da herança da minha mãe. Liguei. Ele atendeu com a voz calma de sempre. Dona Marta? Boa noite. Em que posso ajudar? Respirei fundo. Quero deixar tudo organizado. Respondi. Tudo no meu nome, sem brechas. Também quero deixar claro no meu testamento quem recebe o quê. E quero impedir, legalmente, que quem tentou me prejudicar volte a tentar. Ele fez algumas anotações. Entendo perfeitamente, Dona Marta. Quer marcar uma reunião? Amanhã, respondi. A primeira hora disponível. Quando desliguei, senti uma sensação que eu não reconhecia há muito tempo. Controle. Eu estava, pouco a pouco, reconstruindo meu futuro. Um futuro que ninguém mais poderia manipular. Depois disso, sentei no sofá com uma xícara de chá bem quente. A sala estava silenciosa, mas desta vez era um silêncio aconchegante. Um silêncio que abraçava. Peguei uma manta, me ajeitei e fechei os olhos por alguns segundos, sentindo meu corpo finalmente relaxar. Mas então, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou, meu coração disparou. Levantei devagar, fui até a porta e olhei pelo olho mágico.
Não era Henrique, não era Lídia. Era a síndica do prédio, segurando uma pasta preta sob o braço. Abri a porta. Boa noite, Marta, ela disse. Desculpe incomodar a esta hora, mas encontrei algo que acho que pertence à senhora. Estava na portaria desde a manhã. O porteiro disse que deixaram aqui sem identificação. Peguei a pasta. Agradeci. Fechei a porta e fui até a mesa. A pasta estava lacrada. Quando abri, meus olhos se arregalaram. Lá dentro havia uma cópia de alguns documentos que eu ainda não tinha visto. Documentos relacionados ao terreno antigo da minha mãe. Documentos que mostravam um valor muito maior do que eu imaginava. E no fundo da pasta, um papel escrito à mão. Sua mãe tentou proteger isso a vida inteira. Agora é sua vez. Meu coração acelerou. Reconheci a caligrafia. Era de alguém que eu nunca imaginei que ainda se importava comigo. Mas esse seria o começo de outro capítulo da minha vida. Não um capítulo de dor, mas de renascimento, e eu estava pronta para ele. Nos dias que seguiram, a casa parecia respirar sozinha. O silêncio não era mais um aviso de abandono, mas uma companhia suave, constante. Eu acordava cedo, abria as janelas e deixava o vento entrar, carregando para longe tudo o que ficou preso por tanto tempo dentro de mim. Mágoas, expectativas, velhos padrões que eu nem percebia que me acompanhavam. A pasta misteriosa deixada na portaria ainda estava sobre a mesa. Cada vez que passava por ela, sentia um friozinho na barriga. Quem havia deixado aquilo? Por quê? E por que justamente agora, depois de tudo, eu recebia documentos que completavam o quebra-cabeça da minha mãe? Documentos que poderiam mudar completamente meu futuro. Sentei-me na mesa, abri a pasta novamente e examinei tudo com calma. Eram registros antigos, de mais de 50 anos, mostrando que minha mãe tinha sido muito mais esperta e cuidadosa do que todos imaginávamos. Ela lutou por terras que ninguém deu valor na época, e agora, meio século depois, estavam entre os terrenos mais caros da região. Era como se, mesmo sem saber, ela tivesse me deixado uma chave para a liberdade. E naquele momento, senti algo quente dentro de mim, um orgulho imenso, uma ligação tardia, mas profunda. Era como se ela estivesse dizendo: eu sempre estive aqui, agora é sua vez. Eu não contei a Henrique nada da pasta, não ainda. Não porque quisesse puni-lo, mas porque ele precisava aprender a caminhar sozinho. E eu precisava aprender a não carregar o peso dos outros nas minhas costas. Ele me mandava mensagens curtas, quase todos os dias, dizendo que estava tentando, que estava procurando emprego, que estava repensando a vida. Eu respondia com gentileza, mas sem entregar mais do que eu deveria. Era um novo tipo de relação, construída com cautela e com limites. Pela primeira vez, eu entendia que amor também precisava de limites. Passei a reorganizar a cobertura, guardando as pastas, desfazendo o mural, abrindo espaço para plantas, livros, luz. Minha casa estava renascendo, e eu também. Cada canto parecia mais leve, como se eu tivesse tirado pedras invisíveis das paredes. E quando me sentei naquela varanda, olhando novamente para o céu, senti algo que havia esquecido como era: paz. Fechei os olhos, respirei fundo e sorri. Não era o fim da minha história. Era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde eu não era coadjuvante na vida de ninguém. Onde eu finalmente me escolhi. E agora, você que me ouviu até aqui, quero te agradecer por caminhar comigo. Essa história foi difícil, intensa, mas necessária. E eu espero que, de alguma forma, ela tenha tocado seu coração. E antes de me despedir, se você gostou dessa história, se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso mostra que você apoia meu trabalho e me incentiva a continuar criando narrativas profundas como esta. E me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo, o que achou do final e o que você teria feito no meu lugar. Eu adoro ler cada comentário. Obrigada pela companhia. Até a próxima história.